Falo também sobre o Galo, interessado em um centroavante grego. Vamos falar do Galo que está em vias de se reapresentar. Finalmente, está terminando esse período de marasmo e de descanso, porque agora as notícias vão esquentar, viu? E elas estão esquentando numa velocidade absurda. Essa semana já teve até apresentação com contratação de lateral esquerda, a gente já vai chegar neste tema. Mas, Rubinho, Nath Fiuza, quem acompanha o nosso Domingão Esportivo, eu quero começar destacando aqui a situação do Rony, hein? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho, já vou soltar o vídeo, né? Chegando com as informações importantes aqui do nosso Atlético. A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo do canal do Nicola e também da Itatiaia Esporte, pessoal, deixando os créditos aqui, né? Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo? E o Atlético Mineiro tem interesse na contratação de um centroavante grego, Georgios Giakoumakis. Esse é o nome do atacante de 31 anos de idade, que pertence ao Cruz Azul, mas tem atuado por empréstimo no PAOK. O UOL informa que o Atlético ofereceu 6 milhões e meio de dólares ou 36 milhões de reais para a contratação do jogador e aguarda por uma resposta do Cruz Azul. Temporada do Giakoumakis é bem boa. São 20 partidas e 9 gols marcados, mais uma assistência. Fez 4 gols nos últimos 3 jogos do PAOK no campeonato grego. Jogador que, se contratado, chega para resolver um velho problema do Atlético, apesar de ter jogadores extremamente caros no ataque. O Galo não tem nenhum centroavante de ofício. O Hulk muitas vezes é improvisado. O João Marcelo, que não conseguiu vingar, já foi até negociado. Só para completar em relação ao Atlético, registrar que Rony deve mesmo ir para o Santos. No sábado surgiu a especulação de que o Sampaoli vetou a saída do atleta. Não é bem essa a história. O Sampaoli disse que preferiria a contratação de um atacante antes da liberação do Rony. Mas o Rubens Menin, principal acionista do Galo, desejou a negociação com o Santos, até porque ele ficou bem incomodado com o fato de o Rony e seu pai, que é também seu representante, terem ido à justiça contra o Atlético por falta de pagamento ao longo da temporada. Vamos falar do Galo que está em vias de se reapresentar. Finalmente está terminando esse período de marasmo e de descanso, porque agora as notícias vão esquentar, viu? E elas estão esquentando numa velocidade absurda. Essa semana já teve até apresentação com contratação de lateral esquerdo, a gente já vai chegar neste tema. Mas, Rubinho, Nath Fiuza, quem acompanha o nosso Domingão Esportivo, eu quero começar destacando aqui a situação do Rony, hein? A informação desse sábado, trazida inicialmente pelo jornalista Fábio Sormani, confirmada pela Itatiaia, no itatiaesporte.com.br, o Henrique André e o Leonardo Parrella trouxeram em detalhes essa história com relação à negociação com o Santos. Essa negociação ela já vem se arrastando há 2 semanas. O Peixe quer contar com o atacante do Atlético, que não teria, um status de inegociável no atual elenco do Jorge Sampaoli. Mas o treinador utilizou muito o Rony. Ele vê características de força física, velocidade e empenho, especialmente na utilização do Rony sem bola, quando o Atlético precisa marcar pressão, quando o Atlético vai ao campo do adversário para tentar recuperar a bola, é um jogador muito incisivo e por isso foi utilizado até mesmo em preferência a outros jogadores com maior rodagem ou com maior história no Galo. O próprio Hulk é um caso, Mas a negociação entre Rony e Santos estava se encaminhando. A sensação que tivemos é de que ela seria concluída nos últimos dias, mas a novidade é que o Jorge Sampaoli quer dar uma outra chance. Ele não quer, Rubinho, ouvintes do Domingão Esportivo, que o Atlético negocie sem ter uma garantia de que vai trazer um jogador à altura, de que vai trazer um jogador com esse nível de entrega, um cara que possa participar de muitos jogos, que está frequentemente saudável e especialmente que tenha velocidade. É um atacante importante, entende o técnico Jorge Sampaoli, então pode melar essa negociação caso o Atlético não encontre no mercado uma alternativa que dê confiança ao treinador e sua comissão técnica de que um jogador com este perfil do Rony estará no elenco para a próxima temporada, viu, Rubinho? Nath Fiuza, te surpreende positivamente, negativamente essas movimentações de final de ano do Galo, Nath?
Ô Rubens, para falar especificamente sobre essa questão do Rony, a postura do Sampaoli não me surpreende. Se eu estivesse no lugar do Sampaoli, eu faria exatamente a mesma coisa. Aí o torcedor fica doido, né? Nossa, mas segurar o Rony que não faz gol, o Rony que mais erra do que acerta, o Rony que tem salário de mais de R$1 milhão por mês e não entrega nada disso. Eu concordo que muita coisa precisa ser reavaliada na questão Rony. E que se ele fosse negociado e que se o Atlético ficasse livre desse salário e tivesse um jogador com melhor custo-benefício, seria o melhor dos mundos. Mas ruim com o Rony pode ficar pior sem ele, se não vier uma reposição, por causa das características que o Pedro citava. O Rony está sempre disponível, o Rony não sofre praticamente com lesões, o Rony tem uma característica que é importante para o jogo do Sampaoli, né? Que é esse jogo de pressão, de às vezes um time marcando mais alto. Então, o Sampaoli, o que ele está fazendo, na verdade, eu nem vejo necessariamente como segurar o Rony. O que o Sampaoli está fazendo é pressionando pela chegada de um jogador melhor. Então, olha, não vai negociar o Rony se vocês não estão me dando sequer um atacante do nível ou superior ao Rony, vocês não podem negociá-lo. Então, se é para tirar o Rony e me dar mais uma lacuna nesse setor ofensivo, é melhor que ele fique. Então, a postura do Sampaoli, não acho que esteja errada, acho até que é uma postura louvável, porque faz com que a diretoria tenha que continuar trabalhando, tenha que continuar se movimentando. Se tem a intenção de vender o Rony, e é um bom negócio, né? Porque o Rony não é também um atleta que a todo momento vai ficar aparecendo no mercado. Então, se tem a intenção do Santos, talvez fosse de fato melhor aproveitar a oportunidade, mas então a pressão que faz o Sampaoli, de alguma forma, ajuda a, se for negociar, vir logo um outro nome. Mas se não for para vir, eu também acho que devia começar o ano com o Rony, porque eu acho que o Rony pode ser útil. Acho que o problema do Rony é ser o grande protagonista, né? É o Atlético ter sido tão dependente Nath, dele, é o Atlético ter tido falta de outras opções. Eu acho que o problema do Rony é ser o Rony, né? É um caso de amor e ódio. É um lance que ele surpreende. Aí do nada o Rony volta a ser o Rony. É um golaço que ele faz que ninguém está esperando, e um gol inacreditável que ele perde debaixo das traves. Esse é o Rony, né? O Rony é o jogador que não pode ser o seu craque, né? E ele precisou ser, em muitos momentos de 2025, o craque do Atlético. Eu vou citar aqui o gol que ele faz lá em Fortaleza contra o Ceará no primeiro turno do Brasileirão. Do nada, né? Meteu uma cacetada lá. Nada. E é o último gol dele, não é? O último, acho que foi o último gol que ele marcou, não foi? É uma boa questão. Vou conferir aqui e já te confirmo, viu, Nath? Mas é o seguinte, o Scarpa do lado dele pedindo, pelo amor de Deus, não chuta não, tá muito longe. Ele chuta e faz um golaço. Foram 13 gols nessa temporada. Só o Hulk fez mais gols que ele, né? O Hulk fez 21 em 2025 e o Rony, com 13 gols marcados em 63 jogos pelo Galo, foi titular 51 vezes nesta temporada. E é bom a gente lembrar também, distribuiu 5 assistências, apesar de episódios ruins, né? O Rony, viu, Nath, marcou contra o Sport 2 vezes no dia 8 de novembro. Vitória do Galo por 4-2. A virada lá fora de casa, né? Ele também tinha marcado contra o Sport em outubro, no jogo do turno, aliás, no jogo do retorno, que acabou acontecendo antes do próprio jogo do turno, mas ficou com um jejum muito grande, né? Ficou de junho até outubro sem marcar gol. O de junho foi justamente esse contra o Ceará que a gente citou. E nesse meio período, Rubinho e Nath, teve aquele episódio da justiça, né? Em que ele chega junto ao seu staff e acionar o Atlético de forma judicial para tentar rescindir o contrato por conta de salários atrasados e direitos de imagem também, que o clube estava devendo. Então, ficaram vários episódios em uma temporada, parece que ele viveu várias com a camisa do Galo, né? Altos e baixos realmente para o Rony. Às 14h09, Rubinho, deixa eu destacar aqui também. Já voltou para Curitiba o Renan Lodge, lateral esquerdo, contratado, anunciado de forma oficialmente no fim dessa última semana. E agora os jogadores do Atlético curtem os últimos dias de férias. No dia 2, sexta-feira, eles se reapresentam na cidade do Galo. Inicia a
a pré-temporada do Atlético, que não deve começar o Campeonato Mineiro 9 dias depois, com os titulares, tá? Jogadores do Sub-20, jogadores de categorias inferiores que já estão sendo preparados, inclusive, nos últimos dias pela comissão técnica para disputar o início do campeonato estadual, e a expectativa para que o elenco principal esteja apto, especialmente a partir ali da terceira, quarta rodada e principalmente também visando o Campeonato Brasileiro, repito, com início antecipado na temporada de 2026. Negociações em andamento para serem concluídas, hein? Pode pintar a chegada, a confirmação do Juninho Capixaba, o Atlético segue no negócio, e a saída do Guilherme Arana. As trocas na lateral esquerda, com a devolução do Caio Paulista ao Palmeiras, que já aconteceu, com a efetivação do Renan Lodge, que veio a Belo Horizonte na sexta-feira, realizou exames e voltou para Curitiba para os últimos dias de férias, e também essa possibilidade de o Arana jogar no Fluminense, que está cada dia mais próxima pelo que a gente pôde apurar. Obrigado, Pedro Abílio. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!